Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje falaremos de um tema que causa muitas dúvidas entre os irmãos. Afinal, quem é o padroeiro ou patrono da maçonaria? Quem é o João, patrono dela? E aí, Jean? Esse tema é bastante controverso, né? Porque tem... Quer dizer, ele é muito certo, a gente sabe quem é, mas existe uma controvérsia aí de uma invenção aí meio moderna, então a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Mas antes, já agradecer aos nossos patrocinadores, Focal Oficial aqui nos prestigiando sempre, agradecer, mandar um abraço a eles, e também Hijack Clube Poker está aqui conosco nos patrocinando. Como sempre, indo até eles e falando que assiste aqui o canal, acompanha Café e Maçonaria, pode ir lá pedir seu desconto. É isso? É isso aí, Léo. Vamos lá então, pessoal. Então, Léo, como que é? A história vai começar do seguinte. A maçonaria tem padroeiro, né? A gente fala isso. Tem gente que não gosta, que chama de padroeiro. Tem gente que prefere patrono. Mais então, bonita até, né, gente? Agora, qual que é a diferença entre padroeiro e patrono? Na verdade, nenhuma. É a mesma coisa. É que, normalmente, padroeiro é usado em instituições religiosas. A maçonaria não é uma religião, não é uma igreja. Porém, ela é religiosa. Então, eu não vejo problema em chamar de padroeiro. Mas tem gente que não gosta, prefere patrono. Então, a gente pode chamar tanto de patrono quanto de padroeiro. E o que é o padroeiro ou o patrono, né? É uma pessoa especial por algum motivo e que um determinado segmento dedica a ela o seu trabalho, né? Ou se coloca sob a proteção dela ou a homenageia. Então, é só isso. Então, existe o patrono do exército, existe o patrono, né, da polícia, por exemplo. Então, é isso. É uma homenagem pelo algum ato, enfim, algum exemplo que foi dado por essa pessoa, por essa representação. Exatamente, é assim, é isso. Então, patrono ou padroeiro é a mesma coisa. Então, às vezes a gente vai falar patrono, às vezes a gente vai falar padroeiro, saibam que é da mesma coisa que a gente está falando, né? E quem é? A gente sabe quem é. São João Batista e São João Evangelista, né? Então, a gente está vendo aí na imagem, uma imagem só ilustrativa, né? Normalmente São João, aí então na sua tela à esquerda é São João Evangelista e à direita São João Batista. Normalmente o que eles, como você identifica cada um deles, né? O João Batista normalmente tem essa cruz, né? Tá segurando essa cruz e ele tem roupas muito simples, porque, como descrito na Bíblia, usava pele de cordeiro, pele de camelo, com um cinto e tal. Então, as roupas dele são simples. Já o João Evangelista, normalmente, a figura dele, né, aparece ou com uma pena ou uma caneta na mão, um livro ou uma taça. E também, normalmente, tem uma águia junto. Então, quando você vê um santo lá que tem uma águia no pé e está com a caneta na mão, esse é o São João Evangelista, na imagem, né? E normalmente o João Batista está meio sem camisa, com um ombro de fora e normalmente segurando uma cruz. É assim que a gente identifica. Mas a gente sabe que são esses. Mas então qual que é a dúvida aí? Acontece que tem um terceiro santo, que é o São João Smoller. São João Smoller. E muita gente fala que esse é o santo ao que a maçonaria se dedica, ou que é o patrono da maçonaria. E da onde veio isso? Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Coloca a imagem aí, voz, do São João Smoller. Essa é uma das imagens, tem várias imagens, essa é uma pintura a respeito do São João Smoller, né? Ele era bispo, e ele está fazendo caridade nessa imagem, né? O São João Smoller era um homem muito caridoso. Então, mas da onde que surgiu essa história do São João Smoller ser o patrono da maçonaria?
Lá em 1730, na década de 1730, aparece um texto sendo publicado lá na França que chama Discurso de Ramsay. Muitos irmãos conhecem, né, e adotam, né? Segue. Falam muito do discurso de Ramsay. No discurso de Ramsay, o autor diz que a maçonaria teria ligação com os Cavaleiros Templários. Ele dá essa forçadinha para colocar a maçonaria aí como sendo uma linhagem posterior dos Cavaleiros Templários. Esse é o que o Ramsay diz. Aliás, sobre o discurso de Ramsay, tem umas coisas interessantes para falar. Os estudiosos modernos da maçonaria dizem que esse discurso provavelmente nunca foi um discurso. Ele nunca foi usado como discurso. O que é o discurso, só para quem não está a par? Seria um discurso que teria sido proferido em loja na recepção de um candidato ou de candidatos. Né? Então é um discurso longo e tal, como se o orador fizesse um discurso na loja. Mas os historiadores modernos acreditam que isso nunca foi usado como um discurso. Foi só a publicação do texto mesmo. E, aliás, também nem sabe se a autoria é do Conde de Ramsay, que é o Andrew Ramsay, Andrew Michael Ramsay, uma coisa assim. Nem sabe se é da autoria dele mesmo, porque hoje a gente conhece pelo menos 4 versões do discurso de Ramsay. Então a gente não sabe se foi realmente Ramsay que escreveu ou se isso foi aparecendo posteriormente, né? Mas tudo bem. Então era a respeito disso. Só que o Ramsay, ele alega que a maçonaria teria descendência dos templários. Mais para frente, lá na França, um outro maçom chamado Etienne Bazot, ele escreve um livro chamado Manual do Franco-Maçom. E nesse manual do franco-maçom, ele provavelmente embasado no discurso de Ramsay, ele afirma que a maçonaria seria descendente dos templários. Só que ele dá uma forçada ainda maior. E inclusive fica até meio confuso, porque ele quer dizer mais ou menos o seguinte, que os maçons também eram cavaleiros que participaram junto com os templários das cruzadas. É isso que mais ou menos o que ele fala. Aliás, sobre isso, né, há pouco tempo atrás, a gente viu um irmão aí falando exatamente isso, né? Que seria essa a origem dos Cavaleiros Templários. Ele ainda fala, pior ainda, que fala que os maçons seriam os pedreiros que andavam com os templários, construindo as pontes que os templários precisavam e tal. É mais forçado ainda, né? E a gente sabe que isso não tem embasamento histórico e documental nenhum, certo? Da ligação da maçonaria com os Cavaleiros Templários. Ou seja, vamos abrir só um parênteses aqui. A maçonaria não tem origem, não se decorreu com os Cavaleiros Templários, nem com as Cruzadas. Não, nada Deixar disso, claro aqui para os irmãos. Exatamente. Inclusive o irmão que comentou no podcast, se estiver nos assistindo e também quiser vir, inclusive, conversar a respeito, nós podemos falar e justificar, apresentar instruções, enfim, documentos que corroboram com isso, né? Então, o que acontece? Aí o Bazot, quando ele escreve o livro dele lá, o Manual do Franco-Maçom, ele diz o seguinte, que os cavaleiros nas cruzadas, eles se colocaram sobre a proteção do santo que protegia os templários. E quem seria esse santo? Seria São João de Jerusalém. E ele diz que São João de Jerusalém é um santo chamado São João Smoller. E ele conta a história mais ou menos do São João Smoller. E, assim, tem a história contada, né, pelo Bazot, que muitos maçons depois vão repetir, e tem a história que a gente consegue encontrar como história mesmo, fora da maçonaria. Então, mais ou menos o seguinte, o Smoller, ele nasceu no Chipre, ele era filho do governador do Chipre, era um homem rico, portanto, e ele se casa, a esposa falece, e ele fica muito triste com isso, e ele decide entrar para a vida religiosa, e se torna um sacerdote. E se dedica à caridade. Segundo Bazot, ele se dedicou a construir um hospital na Terra Santa para ajudar
proteger e atender os peregrinos e os soldados que estavam lutando as cruzadas lá em Jerusalém. E essa é a história. E que esse santo também seria chamado de João o Misericordioso ou João de Jerusalém. São João de Jerusalém. Quando a gente vai pesquisar isso na história, veja bem, o Vaticano não trata esse São João Smoller como São João de Jerusalém. Ele chama de São João de Chipre. Por quê? Porque nasceu em Chipre. Tá certo? E aí também eu não consegui encontrar a data da canonização desse João Smoller e tal. Mas, quando que ele nasce? E isso já é falado pelo Bazot. Ele nasce em 556 depois de Cristo. 556. E vive até 619, se não me engano, 619 depois de Cristo. Portanto, uns 60 e poucos anos aí que ele vive. Só que aí, quando a gente vai estudar, né, a história, a primeira cruzada é só em 1099, 400 anos depois. Então, 480 anos depois, 470. Então, não pode ter, não tem relação, né, o São João Smoller cuidar dos soldados que guerreavam na Terra Santa, fazer um hospital para soldados e para peregrinos, nem nada disso. Inclusive, pelo que a gente vê da história do João Smoller, esse que nasceu em Chipre, ele nunca nem esteve em Jerusalém. Mesmo porque na época que ele viveu, Jerusalém ainda estava no domínio do Império Bizantino, era cristão, não tem ninguém atacando eles, não tem perigo, né? Então não tem guerra ali. Nesse momento o Império Bizantino toma conta de Jerusalém, então não teria porquê. Então a história que o Bazot ele tenta relacionar, já cai por terra nisso. Aí também você percebe que o Bazot está querendo, o que ele está se referindo ao hospital, aos cavaleiros templários, a construírem um hospital e tal, eles estão falando dos cavaleiros, ele está falando dos cavaleiros hospitalários, uma outra ordem militar que foi criada também na época das cruzadas, assim como foi criada a ordem dos templários, também foi criada depois da primeira cruzada. Mas ele chamava Ordem dos Hospitalários, que inclusive nas imagens confundem muito os hospitalários com os templários, né? Mas de qualquer forma eram duas ordens separadas, tá certo? E por que ele diz isso? Que aqueles homens, aqueles cavaleiros, eles estavam sobre a tutela do São João de Jerusalém. E por que ele diz isso? Porque o nome da ordem é Soberana Ordem Militar e Hospitalária de São João de Jerusalém. E ele identifica São João de Jerusalém como sendo um santo diferente de São João Batista. Então, quem é o santo aí? Ele fala, é o São João Smoller. Mas também não é por causa disso. Vamos falar a respeito da nomenclatura. Normalmente, os santos, na Igreja Católica, eles têm um nome e o que vem depois deles, ou é uma característica deles, ou é a cidade de onde eles vêm. Então, por exemplo, São Jorge da Capadócia, ele é da Capadócia porque ele nasceu na Capadócia. Isso né? Ou seja, São João de Jerusalém. Isso. Acontece que São João o Batista, ele realmente nasceu em Jerusalém. Então, chamar ele de São João de Jerusalém seria correto, porque ele nasceu em Jerusalém. São João Batista. O Batista, perfeito. Isso. Nasceu em Jerusalém. Então, São João de Jerusalém estaria perfeitamente certo para São João Batista, porque ele é de Jerusalém. Ele é chamado São João Batista porque ele batizava. E ele pode ser chamado de São João de Jerusalém porque é o João que nasceu em Jerusalém. Perfeito. Tá? Mas a ordem não coloca o nome de São João de Jerusalém porque o São João nasceu em Jerusalém. Veja bem, nós sabemos que essa ordem dos hospitalários, eles são dedicados a São João Batista. Como que a gente sabe disso? Até hoje essa ordem existe. Ela existe até hoje. Ela tem um site oficial. Você pode procurar o site, vai estar em inglês e tal, mas lá no site tem a constituição deles.
E na Constituição, você lendo a Constituição, está escrito que a ordem é dedicada a São João Batista. Portanto, São João de Jerusalém, o São João é São João Batista. A própria ordem, então, pelo que estou entendendo, hospitalários, ele dedica a São João Batista. Exatamente. E ele não tem dúvida quanto a isso. Quem cria essa diferença aí é o Basô. Porque ele viu o nome São João de Jerusalém, ele achou que era outro João que não era o Batista. Porque ele acha que se fosse para São João Batista, seria São João Batista. É a ordem dos hospitalários de São João Batista. Mas não é isso. Os hospitalários estão se referindo a São João Batista. E o de Jerusalém não é porque esse João Batista nasceu em Jerusalém. Tem o irmão Emiliano, o Sérgio Emiliano. Inclusive, se estiver nos assistindo, um forte abraço pro irmão. Ele fez um trabalho excelente a respeito dessa diferenciação dos três João aí, o Batista, Evangelista e o Smoller. Fez um trabalho excelente. Só que ele entende que se chamava São João de Jerusalém porque nasceu em Jerusalém e o São João Batista nasceu em Jerusalém. Eu não acredito que seja por isso que esse nome de Jerusalém esteja no nome da ordem hospitalária. Por que não? Porque assim, eles a base deles é em Jerusalém, naquela época, 1200 e pouco. 1291, eles saem de Jerusalém e vão se instalar em Rhodes. E aí o nome muda, mas eles não tiram Jerusalém. Eles só acrescentam Rhodes. Então fica a Soberana Ordem Militar Hospitalária de São João de Jerusalém e Rhodes. Tá certo? Então o São João não é de Rhodes. Portanto, o São João também não é de Jerusalém. O que é de Jerusalém, que eles estão se referindo no nome, é onde eles estão baseados. É a própria ordem onde ela está instalada. Isso, exatamente. Primeiro em Jerusalém, depois em Rhodes. Eles não tiram o nome de Jerusalém para fazer referência, que era aquela ordem que estava em Jerusalém e agora está em Rhodes. Em 1500 e pouco, depois eles mudam de novo. Eles saem de Rhodes e vão para Malta. E passam a se chamar Ordem Soberana Ordem Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, Rhodes, Jerusalém, Rhodes e Malta. Só indicando onde eles estão baseados. E essa ordem até hoje existe. Até hoje existe. Não está lá em Malta agora, ele já está em Roma mesmo. Daqui a pouco então vai ser ordem... Qual que é o nome dela toda? Soberana Ordem Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rhodes, Malta e Roma. Isso, eles poderiam fazer isso. Mas não mudaram mais o nome, já está lá já faz bastante tempo, desde o início do século XIX, mas não mudou o nome. Mas ele existe até hoje. E o interessante dele existir é que você pode saber, de acordo com as constituições daquela ordem, que é dedicada a São João Batista, porque está escrito lá. Ninguém precisa interpretar o nome São João de Jerusalém como sendo qual João. Eles estão dizendo, é São João Batista. Ou seja, a própria ordem dos hospitalários adotava como o padroeiro ou patrono São João Batista. Isso, exatamente. E aí, por conta dessa situação, eu não sei se foi proposital ou não, se o Basô ele mesmo se confundiu, ele acabou deixando a entender que, na verdade, se tratava de São João Smoller. Na verdade, ele afirma que é São João Smoller. Tá. Entendeu? E que aí não tem cabimento nenhum, principalmente pelo período ali da existência. Exatamente. Agora, o que acontece? Quando o Basô escreve esse livro lá em 1811, na França, a Europa viu aquele livro só como uma curiosidade. Era só uma viagem, um romance. Que romance mais lindo, o que está acontecendo? Uma curiosidade. Ninguém deu atenção para isso. O que a gente não sabe dizer é porque aqui no Brasil esquentaram esse prato, requentaram esse prato e apresentaram. E tem muitos autores que escreveram muito sobre maçonaria, autores renomados, que insistem nisso. Um deles é o Rizário da Camino. Ele afirma... O Rizário da Camina afirma que diversos tratados já resolveram que o santo é São João Smoller. Ele afirma isso. E um outro autor, inclusive que eu gosto muito, que é o José Martins Jurado, no livro Maçonaria Dom Iramita Apontamentos, que ele escreveu, o Jurado, ele fala a mesma coisa, conta a história do Smoller, dizendo que é esse Smoller que
E olha, pra você ver como é que ele dizia que quem criou o rito Adoramita foi o Tchudi. Ele ainda estava Barão de Tchudi. ainda nesse erro ainda. Mas ele diz que é esse aí que o São João de Smoller, que é o dedicado, que a maçonaria adoramita dedica, né? E inclusive ele cita o Rizário da Camino. No livro dele ele cita o Rizário da Camino, que comprova que é o São João Smoller. Que na realidade, como visto aqui, não pode ser. Não é. Aí, é assim, eu não sei por que eles ressurgiram com esse papo, porque requentaram esse prato. Porque continuou, a maçonaria inteira continuou entendendo que os patronos são São João Batista, principalmente, e São João Evangelista. Eu não sei por que aqui no Brasil, por causa de um livro de 1811 que mal foi, sabe, não teve relevância nenhuma lá, né? Pelo que a gente conhece da história, esse livro não foi levado a sério, o livro do Bazot. Não sei por que foi surgir aqui no Brasil isso. Mesmo porque não tem nem justificativa, nem o apontamento da base que o Bazot utilizou, até do Conde, do Ramsing. Não sabe nem a fonte, se é originária, se não é, e aí daí decorreu essa divergência toda. Exatamente. E a gente não sabe, né? Assim, eu não sei por que escreveram, só sei que escreveram. E hoje na internet tá assim, lotado de coisa, de texto, que na verdade é o mesmo texto. Parece que é o texto do jurado. Se você lê o texto do jurado no livro, o livro foi publicado em 2004. Se você lê o texto do jurado no livro e vê o que está escrito na internet, você vê que eles estão copiando o jurado. Eles mudam alguma coisa, dão uma floreada, mas eles estão copiando o que o jurado escreveu. Mas você encontra, se você colocar na internet lá São João Smoller, ele só vai aparecer coisa da maçonaria. Uma ou outra coisa a respeito da religião, de igreja católica, anglicana, ou igreja grega, alguma outra coisa. Mas você vai ver, a maior parte das referências de São João Smoller é da maçonaria. Então tem um monte de gente falando isso e não tem o menor sentido, né? Não é São João Smoller. E uma coisa interessante é assim, que, por exemplo, eu acredito, quando eu falo que o Rizário da Camino escreveu uma coisa que não é verídica, ou que o jurado escreveu uma coisa que não é verídica, a gente tem que entender que para esses autores de décadas atrás, para eles é muito difícil você fazer uma consulta. Para nós é muito fácil. A gente fala, erraram lá. Para nós é muito fácil. A gente pega a tradução do livro na hora, em 5 minutos. Em 2 cliques eu entro no museu francês, que tem um livro digitalizado, que é domínio público, eu baixo o livro, coloco no Google Tradutor e ele traduz para mim. Em 5 minutos eu tenho um livro em língua francesa, escrito em 1700, traduzido para mim. Como que esses autores eles faziam a pesquisa? A pesquisa eram pouquíssimos livros que tinha no Brasil. Qual era a editora que ia gastar para fazer uma tradução de um livro de 1800, sabe, para o português, para vender para quem? Para vender para maçom, que é meia dúzia? Então, eles não tinham isso. Então, eu entendo que eles têm que pegar um livro referência, né, e falar, é isso aqui. Porque eles não têm como procurar as fontes. Apesar de, aí eu vou fazer, que aí tem uma meia-culpa aí, meia-culpa para o jurado. Ele cita, inclusive, a compilação preciosa, né? Ele diz que é a compilação, João Smoller, que a compilação preciosa está se referindo. Só que se você pegar a compilação preciosa e já tinha tradução em português... Tá claro ali quem era. Claro, o autor, o San Vitor, deixa claro que é São João Batista, que é por causa do batismo. Isso. Por isso as lojas são dedicadas a São João Batista, que é por causa do batismo, o iniciador. Porque o batismo é uma iniciação. E é exatamente isso a que ele está se referindo. Né? Inclusive, só voltando um pouquinho, o Bazot, quando ele fala que a ordem maçônica era dedicada exclusivamente à caridade, por isso tinha que ser dedicada a São João Smoller. Quem disse que era dedicada à caridade? Só à caridade. É também dedicada à caridade, mas não é só para isso que existe a maçonaria. Exato. Então, não serve.
Mas o jurado, ele sabia do teor do livro A Compilação Preciosa. E eu não sei porque ele comete esse engano. Afinal, foi em 2004, né, que ele fez Isso, a redação do livro e já tinha conhecimento, já tinha dados mais que suficientes. Também Mais a do que própria suficiente, tradução isso. de San Vito Isso, exatamente. explicava perfeitamente que se tratava de São João Batista. Perfeitamente. É muito claro. Agora, então afinal, quem que é? Então já esquece. São João Smoller, esquece. Não é esse. Apesar de todo esse monte de texto, não é São João Smoller. É São João Batista. Sobram 2. Aí a maçonaria ela é dedicada a São João Batista e São João Evangelista. Os dois são patronos. Perfeito. Só que o São João Batista tem mais relevância. E onde que a gente vê isso? Vamos ver uma imagem agora do São João Batista. Uma imagem que eu separei aí do Leonardo da Vinci. Aí que beleza. Leonardo da Vinci fez essa pintura em 1500 e alguma coisa. Então ele está se referindo a São João Batista e apontando para o céu, porque o São João Batista é o anunciador. Para as tradições cristãs, o João Batista era primo de Jesus e ele é o anunciador dos novos tempos, anunciador da chegada do Messias, né? Ele vem anunciar, ele vem antes para anunciar a chegada do Messias. E isso tem um monte de simbolismos que você pode identificar aí. O São João Batista ele é tão importante que ele tem 2 datas comemorativas. Pouquíssimos santos têm isso. Eu sei que a Virgem Maria tem e João Batista. Tem mais um santo que eu não me lembro qual é, que tem também 2 datas. Normalmente, o santo é celebrado, na Igreja Católica, o santo é celebrado no dia do martírio, ou no dia da morte do santo. João Batista tem 2 dias comemorativos, só que o principal deles é o dia do nascimento. Então, até tem uma outra imagem aí, só para ilustrar, do nascimento de João Batista. Então, João Batista, ele tem, como eu disse, 2 datas, né? A primeira é do nascimento e a segunda é do martírio. A data do nascimento é 24 de agosto. Esse é seria o nascimento de São João Batista. Isso. É lógico que isso é figurado. É uma representação artística. De quem que é o Voz? Tirou? Como é que é? Agora esqueci o autor aí. Bom, esse quadro está lá no Museu de São Petersburgo. Então, esse é o nascimento de São João Batista. E também, o nascimento é comemorado 24 de junho. E aí tem também a data da comemoração da morte dele, que é a decapitação, né? Porque ele foi decapitado, que é em agosto. Eu não me recordo a data aí. Eu tenho esse quadro é do Caravaggio, que representa aí a morte, decapitação de São João Batista. João Batista. O quadro é maravilhoso, a imagem. É muito real, né? As luzes, né? A questão das luzes e tal. É próprio da Renascença, né? Tinha essa característica, né? As luzes e tal. Bem, agora vou falar um pouquinho agora do Evangelista, São João Evangelista, e depois a gente volta no São João Batista, tá? Então, o São João Evangelista, que a gente também tem uma imagem aí, como eu tinha dito para você, ele também tem algumas características, né? A águia, uma caneta, ou uma pena, ou um livro, né? Um pergaminho, ele é representado assim. Quem é o São João Evangelista? Ele é, segundo a Bíblia, o irmão de Tiago, e é ele que escreve os evangelhos. Ele escreve o evangelho de João. Isso. A história contada no evangelho de João é a história de João Batista. Isso. Mas quem escreve a história é João Evangelista. E uma curiosidade seria o mais novo seguidor de Jesus. Então tem esses dois santos. E João Evangelista, ele é comemorado, a data dele, da data comemorativa, é 27 de dezembro. Tá certo? Então, os dois São João tratados na maçonaria, João Batista, comemorado 24 de junho, e São João Evangelista,
comemorado em 27 de dezembro. Tá certo? E aí, só um parênteses, São João Batista seria primo de Jesus, que nasceu, obviamente, primeiro para anunciar a chegada do Messias, e São João Evangelista já foi um discípulo de Jesus que, segundo a Bíblia, escreveu os evangelhos de São João Batista. Isso, exatamente. Tá? E aí começa o simbolismo, né, os significados. Primeiro eu vou falar um pouquinho da data do nascimento do São João Batista. 24 de junho. Por que colocaram 24 de junho? Segundo a Bíblia, ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Tá certo? Segundo a Igreja Católica, Jesus nasceu em 25 de dezembro. Então, 6 meses antes seria 25 de junho. Mas é 24 São João Batista. Mas qual que é a explicação? Isso é uma coisa, só uma curiosidade. Erraram, não é? Não, é uma curiosidade. Olha só que interessante. O nascimento de Jesus era comemorado, de acordo com as regras de Roma, 8 dias antes do primeiro dia do mês seguinte. Então, você conta lá, dia 1º de janeiro, olha só. Começa a contar em 1º de janeiro. 1º de janeiro, vamos contar 8 dias para trás. 31 de dezembro é o segundo dia, né? Porque 1º de janeiro é o primeiro dia. Isso. O primeiro. 31 de dezembro, 30 de dezembro, 29 de dezembro, 28 de dezembro, 27 de dezembro, 26 de dezembro, 25 de dezembro. 8 dias antes do primeiro dia do mês posterior. Então, 25 de dezembro é a data da comemoração do aniversário de Jesus. Até a Igreja Romana, ele afirma que isso não é uma data exata, né? Eles tinham que colocar uma data e eles fazem essa ideia. É mais o simbolismo do nascimento, para comemorar o nascimento. Não quer dizer exatamente que a data seja 25 de dezembro, mas eles comemoravam 8 dias antes do próximo, como eu falei. E o São João Batista também era comemorado 8 dias antes do primeiro dia do mês seguinte. Só que de dezembro tem 31 dias, junho só tem 30. Então, quando você contar 1º de julho, aí voltar 30 de junho e tal, 29. Você vai chegar o 8º dia em 24 de junho. Por isso que um é 24 de junho e o outro é 25 de dezembro, né? O nascimento de Jesus, 25 de dezembro. É só por causa disso, tá? Que é 24. Só que a Igreja Católica, ela aproveitou festas pagãs para juntar com uma festa comemorativa da Igreja. Quando a Igreja romana, né? Quando os romanos estavam forçando os povos dominados ao catolicismo, né, a religião católica que eles haviam há pouco reconhecido como a religião oficial do Império Romano, eles precisavam colocar alguns elementos das culturas pagãs que eles dominavam nos calendários deles para facilitar o acesso, assim, a aceitação daquele povo para aquela nova religião. E os povos na Europa, que é no hemisfério norte, comemoravam nessa época de junho, no final de junho, comemoravam uma festa pagã que representava o solstício de verão no hemisfério norte. Tá? Vamos lembrar sempre disso. No hemisfério norte, o solstício de verão é no dia 22 de junho. Solstício de verão para nós, solstício de inverno. Aqui no hemisfério sul, mas para eles lá no norte, solstício de verão. Então eles pegaram a festa do solstício de verão e colocaram junto com um santo, com a festa, com a comemoração de um santo, São João Batista. Tá certo? E por isso a festa de São João Batista tomou tanta relevância. Ou seja, aproveitaram já dessa festa pagã que comemorava o sol, na chegada do sol, que lá é o solstício de verão no hemisfério norte, aproveitaram com a data de São João Batista para justamente ter maior aprovação de todos. Maior aceitação. Só que, assim, não sei se sem querer ou por querer... Deu muito certo. Muito certo. Por quê? Porque o João Batista, se você pensar na simbologia da vida dele, tem tudo a ver com esse momento do sol.
Porque ele é um anunciador, né? Ele veio para anunciar a vinda do Messias. E ele, lá Na Bíblia? na Bíblia, né? No livro sagrado, o João Batista, ele teria dito que ele precisava diminuir para que o Messias crescesse. Não em tamanho, né? A importância dele diminuir para a importância do Messias aumentar. E se você for pensar, agora vamos falar sobre o solstício de verão. O solstício de verão, lá, 22 de junho, lá no hemisfério norte, ele é o dia o dia em que o dia é mais longo que a noite. É o dia mais longo, tá certo? Ou seja, muita luz. A partir de aí 23, 24, a partir né, conforme o tempo vai passando, o dia vai diminuindo, até chegar em 22 de dezembro, que é o solstício de inverno no hemisfério norte, no qual a noite é mais longa do que o dia, ou seja, o dia diminuiu. A partir do dia 21, 22, 23 de dezembro, depois do solstício de inverno, o dia começa a ficar mais longo. Ou até chegar novamente no solstício de verão no ano seguinte. Né? No ano seguinte. Então, ou seja, olha só que interessante a relação. São João era a luz, mas ele não era a luz, como diz, né, o texto. Veio para que desse testemunho da luz verdadeira. Então ele diminui. E aí, quando chega no solstício de inverno, vamos dizer que o sol do verão é o João. Quando chega lá no inverno, o sol do verão, o comprimento do dia está bem curtinho e a noite está maior. Aí nasce o Messias. O Messias é a vinda da luz. Aí a luz vai crescendo novamente. E agora esse dia, cada dia mais longo, já não está mais se referindo a João, está se referindo ao Messias. Tá certo? E aí ele vai crescendo até chegar em junho novamente. Na verdade, a data de Jesus Cristo, o nascimento dele, está ali no ápice das noites. A noite mais longa. E aí, a partir de então, vai se diminuindo até novamente 6 meses após. Isso. Aí o sol vai ficando o dia ficando cada vez mais longo, a noite mais curta, até chegar em junho novamente, que é o dia mais longo e a noite mais curta. Certo? Então, esse é o seu simbolismo. Mas, então, a gente já sabe que João é o primeiro patrono, né? Chamado o patrono de junho, que é o solstício de verão do hemisfério norte. E o outro patrono é João Evangelista, que está lá na outra ponta, 27 de dezembro é comemorado. Tá certo? Então, vamos lá. João, o caminhar do sol começa em João e vai até o João Evangelista. Mas o João Evangelista é 3 dias depois, 4 dias depois mas esse é o dia que foi escolhido, 27 de dezembro. Só que aí quando volta a luz, não é João Evangelista voltando à luz. João Evangelista, ele foi colocado ali naquela data, porque ele é o testemunho do Messias. Ele está escrevendo a história do Messias. Então agora vai começar o Messias. E aí a luz do Messias é que volta. Então ele é, apesar da luz do João Batista ser móvel, a luz do João Evangelista está estática. Só que cada um dos dois representa um ponto solsticial. Por isso a gente tem essa simbologia das linhas paralelas com o círculo, né? O ponto dentro do círculo. É por isso que aparece essa simbologia na maçonaria. É a simbologia, então, a representação de São João Batista, São João Evangelista. Isso. Assim, eu vou colocar uma imagem agora do que a gente falou, desse simbolismo. Então vamos lá, ó. Tem duas linhas paralelas aí, né? Uma está do lado de São João Batista, certo? Que é do lado esquerdo. E a outra é o João Evangelista lá. Por que eu sei que é João Evangelista? Porque o Batista, como eu disse no começo, olha lá, o João Batista está com um ombro nu, com roupas bem simples e com uma cruz.
O João Evangelista está com um livro e uma caneta na mão, né? Uma pena na mão. Então a gente sabe que é evangelista, né? Mas o que acontece? Imagina você, o observador, da onde você está. Você está olhando para o Oriente, tá certo? Então, a linha paralela da esquerda, que representa João Batista, está representando o ponto solsticial do verão do hemisfério norte, ou seja, o Trópico de Câncer. E o João Evangelista, do lado direito da sua tela, está do lado de uma paralela. Essa paralela representa o Trópico de Capricórnio, que é o ponto solsticial do inverno. É onde o Sol se aproxima aos trópicos. Não, é o ponto mais ao sul ou mais ao norte do Sol, né? No meio seria o Equador. Mais ao sul, mais ao norte, em que, olhando da Terra, você consegue ver o Sol, né? No movimento aparente do Sol em relação à Terra. É aparente porque, na verdade, é a Terra que está se movendo. Que está fazendo a circulação. Isso. Mas você, olhando da Terra, você vai ver o Sol nascer no Oriente, ou mais para o Norte ou mais para o Sul. Só que nunca mais para o Sul que o Trópico de Capricórnio e nunca mais para o Norte do que o Trópico de Câncer. E aí, ó, tá vendo? Tem tem várias imagens, né? A maçonaria traz várias imagens dessa. E esse círculo que tem aí, então, pode ser entendido como o Sol. Mas se você pensar, ele é o caminhar do Sol. Então, tudo o que está dentro do círculo faz parte da natureza, da criação. O Sol representando o Criador, tá certo? Aí, um parênteses aí, a maçonaria, como a gente já tinha falado, tem duas vertentes, né? A vertente inglesa e a vertente francesa, né? A vertente francesa, descendente da Grande Loja dos Modernos e tal. E a inglesa da Grande Loja dos Antigos, apesar da Grande Loja dos Modernos também ter sido criado na Inglaterra antes dos Antigos, mas essa vertente moderna na Inglaterra, ela é suprimida pelos Antigos depois. Ela, né, fica só os Antigos com algumas... dá uma misturada, mas já na França fica só dos modernos a corrente. Por isso que a gente chama de vertente francesa, que é a que chega aqui no Brasil. Então, essas imagens dos Joãos, do São João Batista e São João Evangelista, relacionados aos trópicos e ao ponto dentro do círculo, isso é próprio da maçonaria de vertente inglesa. Na maçonaria de vertente francesa, a gente não encontra esse símbolo, tá certo? Porém, dá para a gente explicar, mesmo através da vertente francesa, dá para a gente explicar. Então vamos lá, só para né, deixar mais claro. Falando agora da vertente inglesa, João Batista é o Trópico de Câncer, João Evangelista é o Trópico de Capricórnio. Tudo que tem no meio é o ambiente que Deus preparou para o homem, tá certo? Você tem que ser um ponto dentro daquele círculo. Você não pode estar fora daquelas regras. Por isso que em cima tem lá um livro da lei, indicando que aquele círculo é o que compreende as regras do grande arquiteto. Essa maçonaria inglesa, ela é teísta, né? Então ela acredita na revelação divina e tudo isso. Então é assim, o que eles estão representando aí é que Deus colocou essas regras dentro desse círculo, são as regras de Deus. Como a gente fala hoje dentro das 4 linhas, né? É a mesma coisa. Então dentro do círculo são as regras do Criador, tá certo? Isso na maçonaria de vertente inglesa. Na maçonaria de vertente francesa, a gente não encontra esse símbolo com João Batista, João Evangelista, as paralelas e o círculo. A gente não encontra. Mas a gente encontra o mesmo simbolismo de outras formas. Porém, mesmo através da corrente francesa, você consegue explicar esse símbolo. As paralelas, a mesma coisa, os pontos solsticiais. E o círculo é o seguinte... O entendimento da maçonaria de vertente francesa, que é deísta, é que existe um criador. Todo mundo tem liberdade de pensar, mas existe um criador que criou a natureza. E o homem faz parte da natureza. Então o homem também é o ponto dentro do círculo. O círculo é toda a natureza.
todo lugar onde transita o sol, a luz divina, o Criador, tudo que está ali é da natureza. Foi criado pelo Criador. E o homem também está lá dentro. Essa a corrente deísta. Deísta. De qualquer forma, aí acho que é bom até abrir um parênteses aqui. Foi até em outro podcast, foi questionado, né? Olha, existe a possibilidade de um ateu ser maçom? E aí ficaram um pouco na dúvida, né? Ah, depende se for ateuzão, ateuzinho, muito ateu, né? Muito ateu e tal. Mas bem da verdade ateu não. Não. Porque existe a necessidade da crença num criador. Isso. Seja Deus, seja Buda, seja a corrente que você quiser, mas existe essa fé, essa crença num ser superior no criador. Isso. Então vamos só definir qual é a regra. Quem falou que isso é regra da maçonaria? A maçonaria no Brasil, ela está atrelada à Grande Loja Unida da Inglaterra. A Grande Loja Unida da Inglaterra, que é considerada a mãe de todas as grandes lojas, ela tem regras. E uma das regras é que ele não pode ser ateu, ele tem que acreditar num criador. O Grande Oriente do Brasil, por exemplo, que é a potência maçônica mais antiga no Brasil, então, tratado como a mãe da maçonaria no Brasil, certo? O Grande Oriente do Brasil. Ela conseguiu o seu reconhecimento lá no passado, 1820 e pouco, da Grande Loja da Inglaterra. Então, a maçonaria brasileira reconhecida, ela obrigatoriamente tem que seguir as mesmas regras da Grande Loja Unida da Inglaterra. Se na Grande Loja Unida da Inglaterra determina que tem que acreditar no Criador, então a maçonaria brasileira reconhecida e regular também vai determinar que para ser maçom tem que acreditar no Criador. Então ele não pode ser ateu. Agora eu vou mais além também. Ainda que não tivesse esse tratado, eu acho que não faria sentido não acreditar no Criador frente a tudo que a maçonaria nos ensina. Desde a simbologia, enfim, de todas as situações, não tem como deixar de crer na existência. Eu também concordo com você, apesar de existir. Porque a maçonaria francesa, ela não... a maçonaria lá na França, né? Quero dizer. Majoritariamente, os maçons franceses, que são lá da Grande Loja do Grande Oriente da França, eles não são obrigados a crer num Criador. Então aí falar, então ateu pode? Se for lá, pode. Para nós aqui no Brasil, não. Para a maçonaria regular e reconhecida, não pode. Então, se for muito ateuzão, pode? Não. Ateu não pode. Aqui no que a gente está falando, no âmbito do Brasil, né? Não pode. Tá certo? Mas voltando um pouquinho lá, então, como eu falei, pela vertente francesa, a gente também consegue identificar o significado desse simbolismo. Como eu disse, ele não tem na corrente francesa, não tem esse símbolo. Na corrente inglesa tem. Então, para os ritos tratados aqui no Brasil, vamos falar do Grande Oriente do Brasil, que tem a maior parte dos ritos, né? Assim, não é que é a maior parte. O Grande Oriente do Brasil, ele trabalha com 7 ritos. Existem outras potências maçônicas que são regulares, que têm outros ritos, tá certo? Pelo menos as grandes lojas têm o rito de São João e o Grande Oriente Paulista, pelo que eu saiba, tem o rito de York americano. Mas não vou falar sobre esses dois, vou falar sobre os que estão no âmbito do Grande Oriente do Brasil. No Grande Oriente do Brasil, então, nós temos 7 ritos. Se você pensar quais são? Francês, vertente francesa ou vertente inglesa, né? Então vamos citar um por um. Por antiguidade. Adoniramita, vertente francesa. Moderno, vertente francesa. Escocês antigo e aceito, francesa. Escocês retificado. Eu coloquei o escocês retificado depois do escocês antigo e aceito. Ele é criado antes. Lá na França ele é criado antes, mas aqui no Brasil ele chega depois. Então o rito escocês retificado, origem francesa. Agora sobram 3 ritos. Um é o rito brasileiro, que é descendente do rito
escocesa antiga e aceita. Então, origem francesa também. Certo. Aí tem o rito Schroeder, que é um rito alemão, porém muito influenciado pela maçonaria dos modernos Que e era muito francesa. influenciado pela francesa. Mas para o irmão que é do Schroeder não ficar chateado, que eu estou falando que é vertente francesa, para ele não ficar chateado, eu vou falar então que é vertente alemã. Vamos tirar essa. Certo. E o último dos ritos que a gente não citou é o rito de York, que a gente trata aqui no Grande Oriente do Brasil como o rito de York. De York, a gente sabe que é o ritual de emulação e tal, é o do craft inglês e tal. Mas aqui é chamado de rito de York. O rito de York, esse sim é a vertente inglesa. Então, aqui no Brasil, você vai encontrar esse símbolo no rito de York. Nos outros ritos, você não vai encontrar esse símbolo. Tá certo? Pode ter sido incluído esse símbolo depois por autores, por estudiosos, né? Incluído esse símbolo, porque dá para explicar através da vertente francesa. Porém, nos rituais das correntes da maçonaria de vertente francesa, não vai ter esse. Aí vai ter outras coisas. Por exemplo, no rito escocês antigo e aceito, tem as colunas zodiacais, que representam a marcha do sol durante o ano. É a mesma coisa. No rito adão-enamita, o caminhar, a circunavegação em forma do infinito. Pelo né? mestre de Mestre cerimônia. Também está representando o sol no seu infinito caminhar entre os trópicos. Ou seja, que tem a mesma simbologia e dá para aproveitar também. Mesma coisa. Então a gente sabe que esse símbolo, apesar de não estar nesses ritos, ele pode ser explicado através desses ritos. Certo. Agora, uma coisa, um fato interessante. Esse símbolo continua sendo utilizado na maçonaria de origem ou de vertente inglesa, só que hoje eles trocaram os nomes dos personagens. Eles continuam sendo patrono, São João Batista e Evangelista. Só que quando eles mostram esses símbolos, eles tratam como Moisés e Salomão. Isso foi, na verdade, uma intenção de tirar o sectarismo religioso do meio maçônico. Porque alguns irmãos entendiam, se a gente falar que é santo, então o judeu não acredita, o muçulmano não acredita, então vamos deixar. E alguns cristãos também não, porque os cristãos da Reforma, a igreja anglicana manteve alguns santos da igreja católica, os mais importantes ela manteve. Mas alguns da igreja, a igreja anglicana não tem outros santos, então muitos dos santos não existem mais para os anglicanos. E as novas correntes cristãs da Reforma, né, as outras igrejas protestantes, não se referem a santo nenhum. Então, para que não tivesse um sectarismo religioso, dizendo que a maçonaria é só católica, eles tiram isso. Eles tiram essa ideia de que é São João Batista e São João Evangelista e trocam os personagens por Moisés e Salomão. Porém, continua com a mesma ideia. Moisés veio com os textos, né, com a lei mosaica. Né, falar da legislação, da justiça. Exatamente, trazer as regras. E Salomão, pela sua sabedoria, levou o povo e tal. É mais ou menos isso. A explicação que eles dão hoje. Mas mudaram, então, só como uma curiosidade, mudaram. Então, às vezes o irmão até vai em loja, né? Não, ele vai procurar um texto, alguma coisa para fazer uma pesquisa, e aí ele encontra esse símbolo dizendo que é Moisés e Salomão. Ele fala, então, os caras lá do Café e Maçonaria falaram bobagem. Não. Antes era João Batista e João Evangelista, e hoje eles trocaram essa só por causa disso, para não ter o sectarismo religioso. Mas o João Batista e o João Evangelista continuam sendo os patronos da mesma forma. E agora, mais uma outra coisa que reforça aí a respeito dos patronos, né? A primeira constituição da maçonaria, que é a Constituição de Anderson, escrita em 1723, para ser utilizada pela Grande Loja pela Grande Loja de Londres e Westminster, que depois vai ser chamada de Loja dos Modernos, Grande Loja dos Modernos. Essa é a primeira Constituição, a Constituição de Anderson, 1723. Nela, especifica que para os maçons se reunirem,
eles têm que se reunir para debater alguns assuntos pelo menos uma vez por ano, podendo escolher a data de 24 de junho por causa do São João Batista, isso é especificado, claro. Na comemoração de São João Batista, 24 de junho, ou na comemoração de São João Evangelista, 27 de dezembro, dando preferência para São João Batista, ou seja, preferencialmente se reunirem no dia 24 de junho. E outro fato é que a fundação da Grande Loja de Londres é no dia 24 de junho de 1717, dia de São João Batista. São João Batista. Então, não há o que se discutir. Os dois patronos são São João Batista e São João Evangelista. E o mais importante, São João Batista. Portanto, as lojas maçônicas são dedicadas a São João. Qual São João? São João Batista. Perfeito. É mais do que claro isso. Para encerrar todas as dúvidas, se algum irmão ainda tem São João Smoller, não. Não, esqueça isso. Esquece São João Smoller. Não tem nada a ver com a maçonaria. Tá certo? Bom, então acho que fechamos esse assunto aí. Muito bem. Não sei se a voz tem perguntas. Não temos ainda perguntas, então vamos fazer o seguinte. Meus irmãos, se vocês tiverem algum questionamento a respeito, quiserem mandar um recado aí, manda aqui no próprio chat do vídeo, ou se não, vai lá nas nossas redes sociais e manda lá uma pergunta, um comentário, pede para explicar uma coisa que você não entendeu, ou que não ficou claro, a gente faz outro videozinho e explicando, tá bom? E por falar nisso, como diz o Serjão Foguetes, senta o dedo aí no like, você tá até agora no vídeo e ainda não apertou o like? Aperta o botão. Mete o dedo no botão. Você ainda não segue a gente? Então, faz favor, né? Inscreve aí no canal, liga o sininho para ser informado quando a gente tiver um novo vídeo. E segue a gente nas redes sociais lá no Instagram, Facebook e TikTok e tudo mais. Em todas as redes. Em todo lugar, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês e mais uma vez, viva, viva, viva.